Bom dia à Santa Igreja, em nome do Senhor Jesus. É um privilégio estar convosco mais uma vez e sempre que somos convidados para estar nessa região, gosto muito dos pastores da região do Mato Grosso do Sul. A gente se identifica bastante com eles, então é uma honra. E também porque eu gosto de andar com boas pessoas, né? Você sabe que a gente tem que selecionar as companhias. E não tem pessoas melhores do que as que eu me associo. Pastor, suas igrejas, suas famílias, são pessoas bastante queridas. E está comigo a minha esposa, a irmã Nadir. Gostaria que ela ficasse de pé junto com a Bárbara, minha filha. Pode sentar. A irmã Edna, fique de pé, irmã Edna, esposa do irmão Jesus e auxiliar do pastor Luiz, lá em Araçatuba, que é a futura sogrinha, né, da minha filha. Minha filha vai se casar em 10 de setembro. E filho de Jesus. Põe privilégio nisso, né? E a irmã Laine, que mora em Bastos ali na região. Bastos é a capital do ovo. Tem muita granja. Uma cidadezinha, corre muito dinheiro, né? Corre tanto que não dá para pegar, né? Fácil não. Mas é uma cidade próspera. Fique de pé, irmã Laine. Irmã Laine é solteira, enfermeira, né? Deus abençoe. Uma crente especial, pessoa muito abençoada por Deus. Aliás, Bastos é uma igreja muito boa. As pessoas simples gostam da simplicidade. Irmãos, eu não sou uma pessoa boa de leitura, mas eu gostaria que recebessem como eu recebo quando eu leio. E nós vamos falar sobre um assunto. Tudo para o crente termina no Calvário. Nós vamos ficar em pé. São Lucas, eu não dei a escritura porque a parte que mais me dá sofrimento é a que antecede a mensagem. Se Deus me desse antes, ficaria bem melhor, né? Mas Ele não dá. Dificilmente eu tenho antes. São Lucas, capítulo 22, do versículo 31 ao 34. Eu creio que
como existe na alimentação vários tipos de alimento, Deus nos dará um agora e depois nos dará outro à tarde. Nós vamos ser abençoados. Disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. E ele lhe disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Vamos orar. Querido Pai, soberano Deus, autor e consumador de toda boa dádiva e todo dom perfeito, estamos aqui, ó Deus, em uma conferência com a maior autoridade que há nos céus, plural, e na terra. A maior autoridade do universo, o ser mais poderoso, não há igual. Portanto, cremos que seremos abençoados com a palavra poderosa, a palavra que criou o céu e a terra, a palavra que cura, que liberta, que ensina. Enfim, ó Pai, Tu és esse grande ser, o nosso Pai. Abençoe a igreja, limpa, cura, liberta, alegra o coração do triste. Queremos sair daqui nesta manhã muitíssimamente abençoados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Assentai-vos. Na mensagem Véu Adentro, parágrafo 77 até 80. O irmão Brana disse assim: agora em minha vida tenho visto a cristãos levantando-se e caindo. Isto sempre me deu o que pensar. E sem pregar esse texto nas outras igrejas a quem eu tenho ido, tenho crido ser mais conveniente trazê-lo à minha gente daqui do tabernáculo. Uma pergunta: por que as pessoas são cirandadas? Segundo meu conhecimento, ciranda é o nome que se dá a uma peneira grande, com a qual as pessoas usam na roça
roça de café, de outras coisas que são para banar, é uma linguagem rural. Então, quando a pessoa está usando a peneira, o que está nela é dominado, é jogado de um lado para o outro, para cima e para baixo. Então, é o que o diabo faz com as pessoas. E queria fazer com Pedro. Como Pedro era um eleito, Jesus rogou por ele, para que a fé dele não desfalecesse. Ele chegou a negar Jesus. Ele chegou a negar. Mas, se Jesus não rogasse por Pedro, seria pior. Pedro estava indefeso, porque Jesus estava separado dele. Razão pela qual Jesus disse de São João 14, a partir do versículo 18: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conhecereis que estou em meu Pai, vós em mim, e eu em vós. E como Jesus ainda estava em carne, dois corpos não ocupam o mesmo espaço. Ele teria que subir fisicamente e descer espiritualmente. Ao ponto que depois da descida, São Paulo pôde dizer, em Gálatas capítulo 2, versículo 20: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amém. Como Pedro, há muitas pessoas naquele estado. Eu não estou dizendo aqui que não são eleitos. Pedro nem sequer era convertido ainda. E o profeta, analisando estas pessoas, ele diz: você encontra essas pessoas que parecem ser muito religiosas, parecem ter um desejo profundo e diariamente buscam, procuram e aspiram por Deus e nunca se fixam de modo algum onde possam estar estabelecidos ou ancorados em Cristo. E isto eu tenho aprendido por experiência. O profeta era um analítico. Ele analisava que são pessoas de intelecto, pessoas que têm Cristo
só na mente. Não tem ainda toda a revelação da palavra. Porque Pedro não tinha toda a revelação da palavra. Você vai notar que em São Mateus 13, 11, Jesus disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros não lhes é concedido. Só que quando Jesus passou pelo Calvário, eles não tinham entendido. Se eles tivessem entendido o Calvário, eles passariam aquilo, já esperando a ressurreição. Por isso Jesus disse em Lucas 24, 44 e 45. São estas as palavras que eu vos disse. Convinha que se cumprisse tudo que de mim estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendessem as Escrituras. Nós precisamos que Deus abra o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Porque, igreja, o cristão só é cirandado quando lhe falta compreensão das Escrituras. Quando aquilo não está no seu coração, ele é cirandado. Mas quando toda a revelação desce ao seu coração, ele não é cirandado. Ele se torna um crente vitorioso. Glória a Deus. Agora, falando isto, há dois tipos de cristãos. Parece estranho, porém não direi dois tipos diferentes. Eu diria duas fases diferentes. Seria uma palavra melhor para se usar. Não dois tipos, duas fases. Porque pode haver pessoas em uma fase e haver pessoas em outra fase. Mas as duas são eleitas. Ela vai passar de uma para outra fase. É o que todos nós queremos. Crescer. Ter um crescimento espiritual. Um crescimento gradativo. É o que nós buscamos. Para quem é mãe, vocês sabem que quando nasce um filho, o pediatra, ele cuida daquela criança. E é dado uma cadernetinha de anotações. Naquela caderneta tem o peso inicial, a medida inicial. E periodicamente aquela criança é levada ao médico. E todas as vezes que ela é levada, ela é medida e pesada.
E há uma estatística, mais ou menos assim. Crianças com 2 anos têm que ter um peso mais ou menos X e uma medida X. Quando aquela criança está abaixo do peso, abaixo da medida, então faça exames para procurar alguma anomalia no seu corpo, no seu sistema. Constatando alguma anomalia, o médico receita medicamentos, vitaminas e etc. para que aquela criança tenha um desenvolvimento normal, apresente um crescimento. E nós estamos aqui para crescer na graça, no conhecimento de Jesus. Nós estamos rumando para a estatura de um varão perfeito. Coloca isso em mente. Estatura do varão perfeito. Sem ela, não subiremos. Não seremos arrebatados. E o crente nunca pode parar. Você não pode se conformar, nem com o mundo e nem com você mesmo. Quando você se conforma, você para. Quando você para, Satanás te pega. O profeta diz que ele está a uns 2 saltos apenas atrás de nós. Se você para, ele te pega. Então, rumamos todos para a estatura do varão perfeito. Aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para pastores, evangelistas e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que temos a unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, a estatura completa de Jesus Cristo. Para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. O Espírito Santo quer que cresçamos. Eu sei que somos crianças em relação ao varão perfeito. Em relação a ele, somos crianças. Mas há várias faixas etárias dentro de uma igreja. Às vezes se questiona. Mombrana dizia, eu sou um bebê. Mas falava que era um bebê humildemente. Porque o pastor não pode ser um bebê. O pastor é a boia da caixa d'água. Como que ele pode ser um bebê? Pastor que tem que estar mais alto do que a congregação, diz o irmão Brano. Então, há várias pessoas que estão mais adiantadas. Mas todos os eleitos atingirão a estatura do varão perfeito. Há uma perfeição. Eu não digo que tenho alcançado, mas estou atrás.
estou desejoso, eu quero, eu busco, eu desejo. Glória a Deus. Você quer também? Veja a necessidade. Segunda carta de São Pedro 1, a partir do versículo 5. São Pedro escreveu: e vós, pondo nisso mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança a paciência a piedade ao amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não serei ociosos e nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas em quem não há estas coisas é cego, não vendo nada ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, meus irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição. Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. E assim será amplamente concedido a entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Precisamos ou não para entrar lá? Precisamos. Eu me lembro, eu sei que as coisas vêm gradativamente. Eu ouço muito, já ouvi muito, pessoas descansarem, porque o pastor disse: Abraão não tinha condição. Agora eu faço uma pergunta. O que Abraão deixou de obedecer a Deus? Mesmo ele obedecendo a Deus em tudo, ele assim não tinha condição. Aí Deus entrou com a condição. Vocês estão entendendo? E eu ficar com os braços cruzados. Abraão não tinha condição, mas Deus lhe deu condição. Tudo bem. Só que o profeta de Deus diz na mensagem sinal: obediência total à palavra te dá direito ao Espírito Santo. Amém. Obediência total. Então quer dizer que possamos pedir, suplicar pelo Espírito Santo. Mas se não tivermos obedecendo a palavra, Ele não nos dará o Espírito Santo. Eu me lembro na denominação que as pessoas queriam demais falar em línguas, porque era ensinado a eles que falar em línguas era a evidência do batismo com o Espírito Santo. Então eles buscavam aquilo. Eles buscavam, oravam, se consagravam. Eles tinham conferências com Deus. E o profeta diz na mensagem de conferência que quando Deus chama para uma conferência, Ele chama as pessoas para orarem, jejuarem, se consagrarem, se limparem. Quando há uma conferência com Deus. E nós estamos aqui em conferência com Deus. Estamos nas últimas conferências com Deus.
Tanto que em Apocalipse 22, versículos 11, 12, a Bíblia diz: quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é injusto, faça injustiça. Só que nós somos um povo santo. Mas a Bíblia diz: seja mais santo ainda. Somos um povo justo. Seja mais justo ainda. Glória a Deus. Então você pode estar numa fase, mas você não quer ficar naquela fase. Você quer crescer. Você quer que a fita métrica de Deus te meça. E Deus anote na sua caderneta: cresceu mais alguns centímetros. Cresceu mais. Glória a Deus. E o que nós precisamos para crescer é se alimentar da palavra. Mateus 4. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Uma pessoa, para crescer totalmente normal, vista boa, tudo certinho, ele tem que ter todos os nutrientes. E a mensagem do profeta de Deus para esta era, ela tem todos os nutrientes. Não falta nada. Aleluia. Não falta nada. Portanto, nesta era, é a era dos varões perfeitos. Glória a Deus. Aleluia. Agora, ele diz aqui, o mesmo cristianismo, porém com duas fases diferentes. Uma delas é uma concepção mental, intelectual, do que Deus tem dito em sua palavra e de Jesus Cristo, mediante ao conhecimento. E a outra é uma experiência experimentada que Deus tem dado ao coração do homem. A intelectual é faminta, se deleita em Deus, mas seu deleite não se arraiga. Se arraigar e criar raízes. A outra, a espiritual, parece ter vitórias contínuas, como Abraão. Abraão teve vitória contínua. Ele passou 25 anos com vitórias. Às vezes Deus não nos dá uma coisa de imediato e a gente fica aborrecido. Abraão esperou foi 25 anos. E cada vez que os anos passavam, Abraão cria mais. Se eu não fui pai com 75, que já seria uma bênção, poder de Deus manifestado, o poder que vai manifestar na minha vida vai ser muito maior agora com 100 anos. O eleito é assim. Então aquela intelectual não tem raiz. Aí é onde Deus precisa começar a dar uma chacoalhadinha na árvore, para que aquela raiz que não está ainda profunda se desate um pouquinho, para se aprofundar mais. Porque eu preguei ontem que quando Noé tinha a arca pronta,
o diabo esperou todos os habitantes da terra morrer. Morreu. Ficou só Noé, a sua família. Só aqueles animais. E o diabo pensou, agora Deus, ou ele terá que começar lá do Éden de novo, e eu estou aqui para desmanchar tudo, porque agora eu acabo com tudo. Agora eu destruo tudo. Se eu afundar essa arca, eu afundo todo o plano de Deus. Só que aquela arca, ela era muito simples. Só que tem um detalhe. Aquela arca foi betumada por dentro e por fora. Glória a Deus. Ela estava preparada para o desfecho de Satanás. E o diabo só tem um alvo hoje. O alvo do diabo não é denominação, porque o profeta de Deus fez uma afirmação contundente no seu tempo ainda. O diabo está por detrás da cortina denominacional. O diabo está preocupado com você, não com a denominação. Ele está preocupado com essa igreja aqui. Mas se o diabo está preocupado com essa igreja aqui, Deus tem um compromisso sério com essa igreja também. Compromisso de Deus é sério com você. Por isso seu compromisso com Deus tem que ser sério também. Glória a Deus. É o noivo um compromisso sério com a sua noiva e a noiva e namorada dele, compromissada com a sua palavra, com seu reino, preocupada onde ela vai morar. Ela sabe que só há um escape aqui na terra. O escape é subir. O escape é o arrebatamento. O escape é as bodas do Cordeiro. Portanto, nós estamos aqui nos preparando. Deixamos os nossos lares, deixamos o cobertor para estar aqui na igreja, crescendo, comendo deste maná fresco da hora. Glória a Deus! Aleluia! Agora, irmãos, veja aqui, ó. A outra parece ter vitórias contínuas. O que é vitórias contínuas? Levanta um demônio, ela vence. Levanta outro, ela vence. Glória a Deus. Contínuas. Nada lhe incomoda. Estão sólidos e tão ancorados quanto possível. Nem as provas, nem as tormentas lhes alteram. Antes, eles parecem ter algo em seu redor que a gente que é cristã e trata de viver para Deus, admira esse tipo de cristão. Admira. Você conversa com determinadas pessoas, está sempre sorrindo, sempre agradecendo a Deus. Aí quando você conhece os seus problemas, você diz, mas que irmão, hein? Que irmã, que pessoa, como aquela mulher do presunto. Que pessoa, que caráter, que pessoa firmada na rocha. Agora, a gente tem que admirar essas pessoas, dizer, Senhor, me dá o que essa pessoa tem. Não tirar dela, mas eu quero, eu sei que no lugar que saiu essa virtude para essa pessoa, tem virtude para mim.
admirar o pastor. Ah, se toda a igreja quisesse ser como seu pastor, a calma do pastor, o equilíbrio do pastor, e dissesse: Senhor, pelo menos como meu pastor. Por isso que nós pastores temos que estar sempre crescendo mais, puxando a igreja, para que o próprio membro olhasse para nós. Isso me aperta, irmãos. Isso me deixa na parede. Mas eu dou graças a Deus por ter esse desejo. Porque se há um fundo que clama, há um fundo para responder o seu clamor. Naquele lugar, tem essa unção para você ser como seu pastor. Glória a Deus. Atentando para a sua maneira de viver. Aí você diz assim: mas meu pastor tem muita fraqueza. Falou: graças a Deus pela fraqueza, irmão. Porque se ele não tem fraqueza, ele não tem misericórdia. Deus dá fraqueza para ele poder entender você. Entender sua família. Entender seus fracassos. Que pastor tem filho. Pastor Benedito contou uma história do filho dele que hoje é diácono da igreja. O filho era um drogado, um bêbado. As pessoas tinham medo do filho dele. Ele saía com o carro, achava o filho nas calçadas, bêbado, parecia um bicho. E ele ouviu audivelmente, não foi ouvir no coração, ouviu uma coisa assim na mente. Ele ouviu o diabo falar com ele. Ele estava sozinho: mata ele, ninguém vai notar. É uma vergonha para o teu ministério. É uma vergonha para a tua casa. Só ele é desse jeito. E aquilo passou pela cabeça dele mesmo. Ele pensou: você sabe que tem razão. Mas depois o amor de Deus falou mais alto no seu coração. É o meu filho. É o meu filho. Eu vou amar o meu filho. E ele amou o filho dele. O filho hoje dele é salvo, é diácono da igreja. Deus poderia parar conosco. Deus deu livre-arbítrio para o homem. O homem caiu, Eva caiu, porque seguiu seu livre-arbítrio. Deus poderia dizer: meu filho está na calçada. Meu filho está na idolatria. Eu vou deixá-lo, vou abandoná-lo. Mas Deus pensou: é meu filho. É o meu filho. Portanto, eu tenho que fazer um plano de redenção para o meu filho. Eu não vou deixar o diabo matar o meu filho, vencer o meu filho. Eu tenho uma forma do meu filho vencer o diabo. Glórias a Deus. Nós estamos aqui por causa do amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Graças a Deus. Por isso, eu dou graças a Deus pela minha família. Mas nem porque minha filha não tem dado tantos trabalhos, como eu vejo muitas jovens, eu levanto minha mão para o céu e eu compadeço das tais.
porque até aqui Deus tem nos segurado. E se não é a mão de Deus nos segurando, ou palavra do profeta de Deus, Ele me buscou quando eu não era nada. Todavia hoje eu não sou nada, mas eu estou em suas mãos. Se Deus tirar suas mãos de mim, eu faço pior do que eles. Mas acontece que estamos na mão de Deus. E na mão de Deus tem misericórdia. Na mão de Deus tem poder. Na mão de Deus tem cura, tem alegria, tem prazer, tem a vitória para o crente na mão de Deus. Glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Eu sei que esta é a grande pergunta em todos os corações daqueles que servem a Cristo. Mas eu nunca vi uma pessoa que uma vez veio a Ele e Ele não a tomou. Aleluia. Glória a Deus. Igreja, vamos pedir um pouco de revelação para Deus hoje? Aquela que Ele deu para os apóstolos. Que Jesus pregava, que ia morrer, que ia ressuscitar. No entanto, quando aconteceu aquilo, eles ficaram todos desorientados. E a nossa vitória, igreja, ela não está no futuro. A nossa vitória está no passado. Um passado que vale o nosso futuro. Glória a Deus. Na mensagem aquele dia no Calvário, o profeta de Deus diz, parágrafo 39. Não há ninguém que visitou o Calvário e o viu da maneira que ele era. Ele nunca poderá ser o mesmo. Será que nós visitamos o Calvário já? E vimos do jeito que ele era? E temos a revelação do que significa o Calvário? Parece que, vocês já perceberam que a denominação não bate mais, não prega sobre arrebatamento? E não prega sobre o Calvário. Eles não pregam mais. Eles não precisam daquilo. Eles precisam de casas boas, carro bom. Estão se preparando para viver aqui na terra. Nós também estamos preparando para viver na terra. Mas depois dela passar pelo fogo. Estão se preparando para passar pelo fogo. Nós estamos se preparando para viver depois da purificação dela. O profeta diz aqui, tudo que ele já desejou. Preste atenção, você deseja alguma coisa? Sabe onde está? No Calvário. Tudo que ele ansiou está encontrado quando ele alcança aquele lugar. Este foi um dia tão importante, uma coisa tão importante, isso estremeceu o mundo. Calvário tem que estremecer o crente. Tem que estremecer o crente. Isso estremeceu o mundo como nunca antes. Quando Jesus morreu no Calvário e pagou a dívida do pecado. Este mundo pecaminoso ficou completamente escuro.
o sol se deteve ao meio-dia. E teve uma prostração nervosa. Houve um eclipse lunar. Vejam, as rochas estremeceram, as montanhas se despedaçaram, os corpos dos mortos saíram do sepulcro. Naquele dia, gente. O que ele fez? Deus foi a zero no Calvário. Aleluia. Ele feriu aquele animal chamado Satanás para sempre. Vejam bem. Nós estamos lutando contra um inimigo ferido. Ele está nervoso. E principalmente nesta era. Apocalipse 12, acho que o versículo 12. Alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitai. Ai dos que habitam na terra e no mar. O diabo desceu a vós com grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Olha, se naquele tempo ele já estava com grande ira, vocês imaginem hoje, a ira dele está maior. Porque ele está vendo o fim dele. Só que você não tem que temer o diabo. Você tem que se sujeitar-se a Deus. Tiago 4:7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, a palavra, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. É assim que o vence. Ele está ferido. Agora ele tem sido mais malvado desde então, porque isso trouxe luz para a raça humana. E qualquer um sabe que um animal ferido é mais perigoso, rastejando por aí com sua coluna quebrada. Agora, Satanás foi derrotado no Calvário. Vejam bem, o que o derrotou no Calvário é o mesmo que está em nós agora. Jesus Cristo habita na igreja. Glória a Deus. Ele foi derrotado. O maior preço que já foi pago, ele pagou por você. Aleluia. Que coisa tremenda, gente. Se você estiver visualizando pela fé o Calvário, nada te vence mais. Nada, irmãos. Nós dependemos do Calvário. Deus colocou de volta nas mãos do homem, parágrafo 47, outro caminho que ele estava procurando. Ele não tinha que chorar mais. Quando ele quebrou a espinha de Satanás ali no Calvário, a coluna do pecado, da enfermidade, foi quebrada. Traz cada ser mortal na terra de volta para a presença de Deus. E mais, com os pecados perdoados. Já pensou, igreja? Nós estamos na presença de Deus, com os pecados perdoados, justos. Isso é tremendo. Glória a Deus. Aleluia. Nossos pecados estão perdoados. Satanás não pode nos obscurecer mais de Deus. Há um caminho feito. Há um telefone ali. Há uma linha para a glória.
Isto faz com que cada pessoa alcance aquela linha. Glória a Deus. Se um homem está cheio de pecado, isto deixou em contato com a velha central. Ele pode ser perdoado daquele pecado. Glória a Deus. Não somente isto, mas aquele pecado é pago. Glória a Deus. Você não tem que dizer, eu não sou digno. Certamente você não é. Você nunca poderia ser. Mas um que é digno tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar e você está livre. Olhe para as suas mãos. Olhe para os seus pés. Não existe algemas do diabo. Não existe algemas nos seus braços do diabo. Se há um crente aqui hoje pensando que está preso, saiba que Deus te deu crescimento espiritual. Você tem força para romper os cadeados de Satanás. Você precisa apenas de um desespero com Deus. Aleluia! Deus te esforça. Deus te revela que você é mais forte que a sua condição. Vocês querem ver uma coisa? Quando um elefante é filhote, eles amarram no circo uma corrente. Uma corrente até grossa. Para ele é muito grossa. Mas ele cresce com aquela corrente. Ele cresce ali, e como ele tentou se livrar daquela corrente, um bebê, e não conseguiu, tentou, não conseguiu, então ele para de tentar. Aí quando ele cresce, vejam bem, quando ele cresce, ele pode romper facilmente aquelas correntes, igreja. Isso foi provado no tsunami lá da Indonésia. Nenhum elefante morreu. Eles tiveram uma percepção antes das ondas chegarem. 2 horas antes, cobras não estavam mais no litoral, estavam refugiadas nas montanhas. Os animais têm um pressentimento. A igreja está pressentindo que o arrebatamento já está perto. Glória a Deus. Mas elefantes acorrentados, elefantes presos, que não poderiam vencer o lugar que eles estavam presos, quando pressentiram que o tsunami chegava, eles entraram em desespero e arrebentaram o lugar que eles estavam presos, as correntes. Oh Deus, nos dá um desespero nesta manhã, Senhor, para romper as algemas de Satanás. Glória a Deus. Aleluia. Agora veja, se você desejar, se você buscar, se você se render a Deus, Jacó segurou um anjo. Agora, anjo está aqui para nos defender. São poderosos. Mas como eu vou segurar um anjo contra a vontade dele? Mas Jacó foi mais forte que a sua condição. Havia um desespero em Jacó. Eu quero sair daqui diferente. Eu quero uma bênção. E Deus honrou. Jacó teve força para segurar o anjo. Glória a Deus. Que Deus nos dê um desespero nesta manhã para romper os cativeiros de Satanás. Aleluia.
Já pensou? Então, se há uma prisão, você tem que saber de uma coisa. Você é mais forte que ela. Mais forte. Eu disse para um irmão outro dia. Eu disse, eu creio numa perfeição. Ele disse assim, mas Jesus tinha plenitude. Jesus tinha plenitude. Por isso que ele conseguiu, eu disse, Estevão não teve plenitude. O que Jesus fez no Calvário, Estevão fez quando estava sendo apedrejado. Senhor Jesus, não lhes impute esse pecado. Acho que é Atos 7, no finalzinho do capítulo ali. 59, 60. Ele tinha plenitude? Ele participou do Pentecostes. O que nós precisamos é participar do Pentecostes. Só isso e nada mais. Por isso que o profeta pregou uma mensagem tão simples. Só o título dela já é uma mensagem poderosa. Necessário é nascer de novo. Aleluia. Necessário. Você vai tirar a carta lá, eles dizem, necessário você trazer a identidade. Necessário trazer o SIC. Necessário é trazer o comprovante de residência. Por que necessário? Porque sem aquilo você não tira a habilitação. Então necessário é nascer de novo. Glória a Deus. Então, você está grande hoje. Não que você é. Deus te pôs num alto retiro. Se um animal em desespero quebrou uma corrente, não tem nada que te deixa preso. Aleluia. Eu não sei se a pergunta e resposta 15 ou 14. Uma irmã fez uma pergunta para o irmão Brano. Uma irmã ou um irmão, não me lembro. Ela tinha ido para a igreja, aceitado a Cristo, e depois se desviou. Ela chegou, mandou um bilhetinho para o irmão Brano. Irmão Brano, o senhor poderia colocar as mãos sobre mim e me restaurar outra vez? Será que eu posso, irmão Brano? O profeta diz, o eu colocar as mãos sobre você, não te mudaria em nada. Você tem que crer o seguinte, esta prisão que você está é uma gaiola imaginária. Ela não existe. Ela não existe. Ela já foi arrebentada. O cativeiro foi arrebentado. O sequestro do diabo acabou. Quando um policial resgata um sequestrado, eles dizem assim, o cativeiro onde estava o fulano foi arrebentado. A polícia especialista naquilo foi lá e arrebentou o cativeiro. Salvou o sequestrado. Matou. Prendeu os sequestradores. Havia um sequestro, sim, dos filhos de Deus. Mas Jesus Cristo arrebentou o cativeiro. Aleluia. Jesus arrebentou. Jesus arrebentou, venceu os sequestradores. Aleluia. O preço no Calvário. Agora você está livre. Aleluia, Jesus. Libertado. A vitória é nossa. Pela nossa libertação. Oh, glória a Deus. Agora, vamos deixar de ser crentes intelectuais. Ser crentes firmados. Aquele dia no Calvário, quando você vem para a fila de oração, você tem que lembrar do dia do Calvário. Ele foi ferido, passado pelas nossas transgressões e moído pela nossa iniquidade.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Lá quando Isaías disse, Isaías 53:5, ali era o Deus que chama as coisas que não são como se já fosse. Por isso ele disse, fomos sarados. Só que não tinha acontecido o Calvário. Hoje, Calvário já aconteceu. Então você tem que vir marchando, que além da cura que você tem direito, há um sangue que te cobre. Aleluia. Portanto, mesmo que você tenha pecado, mesmo que você tenha fraqueza, você tem que saber que Deus te olha através do sangue. Então você tem que vir crendo que você vai ser abençoado. Aleluia. O sangue nos purifica de todo pecado. Oh, glória a Deus. Se o coração não condena, tem paz com Deus. Oh, glória a Jesus. É um direito seu. Agora vamos encerrar aqui com o parágrafo 71 da mensagem Véu Adentro. Preste atenção. Eu dizia, a fé cristã está baseada completamente em repouso. Por isso que as pessoas que não são meras intelectuais, elas alcançam vitórias contínuas. Porque elas estão em repouso. Em repouso. Veja, isto é correto. Um cristão não é agitado. Essa agitação que o mundo está passando hoje, ela não pode apanhar o cristão. O cristão não é agitado. Aquela agitação toda. O cristão é igual aquela mulher que ia visitar a filha lá em Nova York. O navio estava afundando. As horas afundaria, se não viesse socorro. E todo mundo agitado no navio, menos a cristã, a filha de Deus. Todo mundo agitado, e orava, e clamava. Ela estava serena, ela já tinha orado. Aleluia. Glória a Deus. O capitão disse, senhora, você não está entendendo? A senhora não entendeu o aviso? Se o socorro não vier antes de 2 horas, nós estaremos no fundo do mar. Se ele vier, nós chegaremos em Nova York. Ela estava tranquila. Glória a Deus, eu entendi sim. Eu entendi sim. Eu entendi o seguinte, que se eu chegar a Nova York, se vier o socorro, eu vejo a minha filha que está em Nova York. Mas se eu não chegar em Nova York e eu afundar aqui, eu vejo a minha filha que está na glória. Aleluia. O cristão não tem medo da morte. O cristão sabe em quem ele tem crido. Aleluia, Jesus. Profeta de Deus recebeu uma pergunta do senhor Isley. Ele conhecia os fracassos aparentes do profeta de Deus. Ele conhecia os problemas do profeta de Deus. Ele disse, Billy, depois de tudo, você ainda guarda essa tua religião? Você ainda sustenta ela? Porque crentes intelectuais, eles estão com Cristo, enquanto ele consegue ver os 2 passos na areia, o passo de Cristo. Quando ele entra em problema, ele abandona Cristo. Nós não precisamos procurar solução em lugar nenhum. Deus está aqui, Ele é a nossa solução. Glória a Jesus, aleluia. Eu lembro, pastor João, na era lá do Davi Miranda no auge, uma mulher
Uma irmã de um irmão lá em Rubiácea tinha um caroço no pescoço e o câncer se alastrou por todo o corpo. O irmão disse assim para alguns irmãos, a conversa foi no ouvido do pastor Luiz. O pastor Luiz Mendes prega muito, mas precisa levar essa moça para o Davi Miranda orar por ela. Aí o pastor Luiz ficou sabendo. Falou, Aí logo teve uma vigília. A irmã foi levada na frente, toda a igreja levantou os braços e a oração da fé foi feita. O câncer foi morto. Aleluia. Glória a Deus. Lá em Tupã tem um irmão que não queria nem receber a gente. Nem receber. Ia no Valdemiro. Chegou aí lá. Mas Deus está dando a solução para ele, sabe aonde? Na igreja, no tabernáculo. Glória a Deus. Deus tem para nós. Deus tem para você. Aleluia. A viúva tinha azeite suficiente. Ela tinha farinha suficiente. Eu creio que se alguém batesse na porta dela, ela tinha um pouquinho para emprestar azeite. Porque na casa dela não tinha miséria. A miséria tinha até que ela recebeu o profeta Elias. Aleluia! Mas quando recebeu o profeta Elias, a farinha multiplicou, o azeite aumentou. Nós não temos miséria aqui dentro. Nós temos o poder do Espírito Santo em ação. Aleluia! Glória a Deus! E que irmão que está sendo abençoado. Não queria receber gente para orar por ele. Hoje está uma bênção. Deus está lhe abençoando. Deus está lhe curando. Aleluia. Glória a Deus. Então, veja aqui. Um cristão não corre de lugar em lugar. Fica aí, Davi Miranda, apóstolo Valdemiro. E se não teve a solução ali, ele vai para outra igreja. Um crente genuíno, ele sabe que Deus está na palavra. E a palavra de Deus está aqui. Glória a Deus. Um cristão não se irrita. Você não via o irmão Brano irritado? Você não via? A resposta que ele deu para o senhor Wesley foi esta. A pergunta foi: o senhor conserva ainda essa tua religião? O profeta disse não. Se ele parasse nisso, alguém diria: se apostatou. Sofreu tanto, coitado, que desistiu. Mas a resposta dele foi essa: não. É a minha religião que me sustenta. É a minha religião que me guarda. É a minha religião que me dá vitória. A verdadeira religião é Cristo. Aleluia! Ele te dá força para você vencer. Glória a Deus. Um cristão repousa. Descansa, filha. Descansa, filho. Você sabe o que é descansar? É o que Jesus fazia quando o barco estava agitado. Ele estava dormindo, porque ele sabia quem ele era. Os apóstolos não sabiam. Por isso, depois que Jesus levantou as mãos e disse: vento, para, ondas, fica quieta. Eles olharam um para o outro e disseram assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece?
Mas você não precisa fazer essa pergunta, porque você sabe quem é Jesus. Quantas vitórias você já tem conquistado por Ele. E mais uma, Ele vai te dar nesta manhã abençoada aqui na igreja. Firma-se em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Repousa. Pode até ficar pior, irmã. Pode até ficar pior, mas vai ficar pior para melhorar. A fornalha não foi aquecida 7 vezes mais? Quando a mensagem de libertação para Israel atingiu o povo, não ficou pior para eles. Eles não tiveram que fabricar o tijolo, tiveram que buscar palha. O trabalho ficou pior. Fica pior sim, mas fica pior para melhorar. Houve aquele momento, mais pragas e mais pragas caiu sobre o Egito. Os filhos de Deus não foram atingidos, o mar se abriu, o maná caiu do céu, a água amargosa ficou doce, rolando de fogo durante a noite, a nuvem de dia. Este é o poder que está aqui nesta noite, ou nesta manhã. Glória a Deus! Ficou pior, mas vai melhorar. Glória a Deus. Você não tem que acordar Jesus. Você não precisa acordar Jesus. Você tem que saber quem Jesus é. Porque barco onde está Jesus não afunda não. Aleluia. Casa que Jesus está não se despedaça não. Casamento não acaba não. A vitória Deus te dá. Aleluia. Deus. Agora veja, por que você precisa ter remédio? Tudo tem terminado. Tudo termina para o crente. Onde? Fiquemos em pé. Onde termina, igreja? Não escutei direito. Onde termina para o crente? Vamos dizer todos juntos? Tudo termina para o crente no Calvário. Aleluia. Calvário não é só para você ter dó de Jesus. Você assiste aquele filme, um dos últimos filmes mais contundentes. Jesus sofrendo tanto que o sangue esguichava. Aí a gente vê aquele filme, cria uma dó de Jesus. A gente chora, mas sai dali e não sabe o que significa aquele sofrimento. Aquele sofrimento ele estava levando sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas doenças, todas as nossas frustrações. A vitória está lá no Calvário. A tua vitória está no Calvário. Creia no Calvário. Oh, glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Profeta de Deus diz: pode vir a enfermidade, pode ocorrer decepções, mas o cristão está em repouso, conhecendo que Deus é capaz de guardar o que Ele tem feito, sabendo que não importa o que for, ou como pareça, não há enfermidade, não há morte, não há fome, ou qualquer outra coisa que nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Estamos em repouso,
Deixe que o velho barco se mova para onde queira. A âncora está firmada. Aleluia! Glória a Deus! Agora, para finalizar, creia pelo menos no que o profeta diz. Parágrafo 74. Não é o que eu possa fazer. Não é. Você deseja? Você tem chorado por aquele propósito? Você quer permanecer alguns minutinhos depois do arrebatamento? Não, você não quer. Você quer subir a hora. Glória a Deus. Nós temos uma estrada para percorrer ainda, não temos? Então eu quero força para continuar. Aleluia. O caminho final, o final é mais difícil. O final é mais difícil, mas quando aquele atleta, quando ele está cambaleando, que ele vê aquela linha de chegada, ele volta da maratona, ele sai do estádio, dá a volta 40 quilômetros, depois entra no estádio. Quando ele percebe aquele ruído de grandes vozes, está ficando no estádio, um já cruzou a linha, e cada um que cruza aquela linha, o estádio levanta para aplaudir ele, que ele vê a linha de chegada, ele cria em si uma adrenalina tão forte, que as pernas fracas ficam fortes, o ânimo vem, o coração bate mais forte, e eu posso ouvir aquele coral de anjos sendo preparado. Eu posso ver as ruas da Jerusalém celestial. Glória a Deus, está chegando a hora, a vitória consumada. Glória a Deus. Aleluia. Dê mais um passo. Se você cai, o eleito não fica caído. Deus levanta ele outra vez. A vitória é nossa, o poder é nosso. Tudo de Deus nesta hora. Glória a Jesus. Aleluia. Não é o que eu possa fazer, é o que Ele tem feito. Aleluia. Isso o profeta dizendo. Minha fé não descansa nos que serão minhas próximas campanhas. Minha fé não descansa em nenhuma habilidade que eu possua, ou na igreja com a qual eu me associo, ou nas pessoas com quem eu me associo. A minha fé está ancorada e descansa inteiramente sobre a obra consumada do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Qual é a obra consumada? Calvário. Ele disse, São João 19:30, está consumado. Está consumado. Aleluia. A igreja fecha os olhos. Glória a Deus. Aleluia. Não é o que você possa fazer. Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh, que privilégio. Pecador é saber nesta manhã que você tem o caminho agora. Aleluia. Aquele dia no Calvário abriu o caminho para todos aqueles patriarcas que preocupavam com ele, ou procuravam por ele, procuravam por isto que nós temos agora. Aleluia, glória a Jesus. Você não tem que dizer, eu não sou digno. Certamente que você não é, e eu não sou também. Você jamais poderia ser, mas um que é digno tomou o seu lugar. Você está livre.
Aleluia! Glória a Deus! Feche os olhos, Pai. Oh, Deus vivo. Não somos dignos. Na verdade, somos indignos. Mas não é o que eu possa fazer. É o que aquele digno fez. Quando ele tomou aquele livro na mão, o choro de João foi cortado. Ele olhou no céu, não tinha ninguém digno. Ele olhou na terra, não tinha ninguém digno. Debaixo da terra não tinha. Mas o choro dele foi cortado quando aquele ancião disse: não chore, João, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Ele venceu. Ele venceu para que você tivesse a vitória agora. Ele venceu para que você tivesse alegria. Ele venceu para que essa depressão não te pressionasse mais. Ele venceu para que você tivesse saúde plena no poder de Deus. Ele está aqui nesta manhã. Ele está aqui para te abençoar. Ele está aqui para te fortalecer. Ele é a nossa vitória. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Arrebenta com essas correntes. Arrebenta. Tem animal que ele ficava andando em círculo no limite da corrente. Cortava-se a corrente, ele continuava andando em círculo. Ficou um círculo vicioso. Mas a corrente está quebrada agora. Você está livre. O Calvário te libertou. A sua fé tem aumentado nesta hora. Acredita na tua vitória. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Se alguém aqui nesta manhã quiser vir no altar para arrebentar de vez, o último nó do barco ser tirado e deixar esse barquinho navegar sem medo, Jesus está nele. Enquanto o pastor César vai orar com a igreja, o púlpito está aqui te esperando se você deseja. Glória a Deus, é uma manhã consagrativa, de consagração. É uma manhã de recuperação. É uma manhã de superação. É uma manhã que você é mais forte que a tua condição. Aleluia! A condição que você tem é a mente que proporciona. Mas seja mais forte do que ela. Pelo poder da fé. Você é essa condição que você está passando. Você vence o gigante. Você vence a doença. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Jesus! Aleluia, Senhor! Aleluias! Glória a Jesus! Aleluias! Venha ao altar. O altar está aberto. O pastor estará colocando as mãos sobre vós. Aleluias! Glória a Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. Vence a si próprio. Aleluia. Glória a Deus. Vencer a si próprio. Aleluia. Glória a Jesus. É uma oração para a vitória pessoal. Vencer a si mesmo. Vencer a incredulidade para certas coisas que você acha tão difícil. Ficou fácil. Jesus te libertou. Jesus te deu a vitória. Você escapa. Você vence. Venha nesta manhã para receber o poder para vencer a si mesmo. Aleluia! Você está no lugar da bênção. Aleluias, glórias a Deus. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Como o Senhor Deus é maravilhoso. Você está no lugar da bênção.
Aleluia, não saia daqui sem a tua bênção. Aleluia, saiba que aquele dia no Calvário foi um golpe fatal que Jesus então fez ali. Aleluia, glórias a Deus. Satanás, aleluia, foi destruído. Satanás foi golpeado, a sua espinha foi quebrada. Aleluia, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Aleluia, glórias a Deus. Como o Senhor Deus é maravilhoso. Creia na oração da fé, creia no poder do Senhor. Volte abençoado, volte recompensado nesta manhã, com mais desejo de estar na presença do Senhor. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. A vitória é nossa pelo grande poder do Senhor. Receba, minha irmã, receba, meu irmão, o poder de Deus sobre as suas vidas agora. Vamos ser reabilitados, vamos ser fortificados pelo grande poder de Deus que está sendo demonstrado aqui por nós nesta manhã. Aleluia. Volte dizendo: eu sou um vitorioso, eu sou uma vitoriosa. Volte dizendo: eu estarei aqui à tarde para mais uma vez ser abençoado. O poder do grande Espírito Santo está operando aqui nesta manhã. Prodígios, sinais, milagres estão acontecendo. Aleluia, o altar está abarrotado de pessoas recebendo a bênção do Senhor, recebendo o grande poder do Senhor. E então voltaremos abençoados, recompensados. Voltaremos com mais desejo de ser cristão, fiéis e verdadeiros a Deus. Aleluia, glórias a Deus. A oração da fé está sendo administrada. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Aleluia, você vem crendo, meu irmão. Você vem crendo, minha irmã. Aleluia, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles se receberão uma cura. Aleluia, glórias a Deus. A palavra de Deus está sendo cumprida nesta manhã. Muitos milagres, muitos prodígios, sinais e maravilhas estão sendo manifestados nesta hora. Estamos caminhando para a reta final, estamos caminhando para o arrebatamento. A noiva de Jesus Cristo está pressentindo então este movimento, do poder do Espírito Santo. Nós já podemos sentir o cheiro do arrebatamento, a volta do Senhor para buscar a sua noiva, para buscar esta igreja bendita, lavada, remida pelo seu sangue. Aleluia, glórias a Deus. Bendito és o nome do Senhor nosso Deus. Como o Senhor Deus é maravilhoso. Sentimos o poder da palavra, sentimos o poder do grande, inefável Espírito Santo. Deus em mim, Deus em você, Deus da igreja, esperança da glória do Senhor. Aleluia, volte abençoado, volte recompensado, em o nome de Jesus Cristo, ó Pai. Como o Senhor Deus é maravilhoso para conosco, para com a sua igreja. Aquele dia no Calvário, aleluia, aquele dia no Calvário, ali Ele colocou o fim de todas as coisas. Você
tem o direito, irmão, da sua cura. Você tem o direito da sua libertação. Você tem o direito de requerer aquele ou aquela que você tanto ama, tanto deseja. Você tem o direito de requerer a sua família. Você tem o direito de requerer aquele ou aquela que você tanto ama e tem em seu coração. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. As correntes estão sendo quebradas. Tudo está sendo destruído pelo poder do grande Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A madeira de golfe, ela é fraca, mas porém ela foi betumada. Você é fraco, você é fraca, minha irmã, mas você tem sido betumado, betumada pelo grande Espírito Santo, e Deus tem te protegido, Deus tem te guardado. E o apóstolo Paulo disse: quando estou fraco, então aí estou forte. Aleluia, glórias a Deus. Você voltará fortificado nesta manhã. Você voltará reabilitado nesta manhã. Aleluia, com mais desejo de ser um verdadeiro cristão, de estar nas fileiras do santo, caminhando nesta trajetória, as quais estamos caminhando para a hora final, para a hora do arrebatamento. Aleluia, glória a Jesus. Continua, Senhor, continue conosco, Senhor, continue conosco, Senhor, e esperamos e aguardamos mais tarde mais uma bênção, mais do teu poder sobre a igreja. Aleluias, aqui, Senhor, neste lugar, o poder do Senhor está conosco, o poder de Deus está conosco. Aleluia, glória a Jesus. Aleluia, ó Deus, aleluia. Som maior. Se em teu viver existe um vazio, e se não podes cantar como os que cantam pra Jesus, não te detenhas, não chore, meu amigo. Cristo transforma as trevas em plena luz. Feliz será, jamais verá tua vida em pranto se tornar. Feliz será se ao Senhor teu coração te entregar. Contempla agora as bênçãos de Cristo, quando em sorriso suas lágrimas Ele vai transformar, e para sempre guiará os teus caminhos, e com amor ao céu te levará. Feliz será, jamais verá tua vida em pranto se tornar. Ele será se ao Senhor teu coração te entregar. Glória a Deus. Assente-se. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando.
todos os irmãos. Igreja, creia no que foi pregado. O irmão Brana cria no que ele pregava. Ele tinha o Calvário como uma estaca. Ele tinha aquilo como seu ponto de referência. E que nós tenhamos também. Glória a Deus. Deus continue abençoando o pastor João, toda a igreja. No nome do Senhor Jesus Cristo.